Promotor, o senhor coordena um centro de apoio que é operacional, que dá suporte aos promotores da área do meio ambiente do Ministério Público. O que o promotor do meio ambiente faz, como ele atua nessas situações de catástrofes naturais? Atua antes, durante ou depois? Em todas as situações que envolvem interesses difusos, e essas catástrofes se encaixam nisso, a atuação é de forma preventiva, protetiva, fiscalizatória e reparatória, indenizatória. Então tem que sempre ter esses três contextos. A atuação do membro do Ministério Público que atua no meio ambiente, ela é mais de prevenção, de proteção. E nós temos também depois o consumidor, a moralidade, a cidadania, que vão ter outros enfoques. Mas a atuação principal é de conscientizar, de educar e de prevenir desastres naturais. E como é que se dá essa prevenção? Qual é o poder, a competência que o promotor tem nessa área de prevenir? Principalmente o promotor de cada comarca de exigir do seu município, da estrutura municipal, a criação da defesa civil, a criação de um SISMUNA, que é o Sistema Municipal de Meio Ambiente, para licenciamentos ambientais, fiscalização mais eficiente, para exercer o poder de polícia. E principalmente hoje, em razão da lei da Minha Casa Minha Vida e do novo Código Florestal, elaborar o chamado diagnóstico socioambiental. O que é esse diagnóstico? Ele vai, ao final, analisar toda a situação geográfica, histórica, social do município e identificar as áreas urbanas consolidadas, identificar as áreas de risco, seja por inundação, deslizamento, invasão de dunas, desmoronamento, enfim, e também as áreas de relevante interesse ambiental. Uma vez identificado essas áreas, ele vai poder trabalhar com conceitos que os códigos flexibilizaram, por exemplo, a APP em área urbana consolidada pode ser 15 metros e não 30, desde que não seja área de risco. Então, feito esse plano geral, só com isso é que ele pode gerenciar, planejar a sua cidade. E claro, identificada que é área de risco, as medidas têm que ser adotadas para a retirada dessas pessoas. Pois é, a gente está aqui, o cenário até mostra, assim, tem construção, tem área ocupada em morro, tem área, casas, vias, é uma cidade em crescimento, aqui é Florianópolis, assim. Tem situações que o promotor encontra já consolidadas, uma urbanização já, outras está em desenvolvimento. Mesmo nessas áreas, ele tem como interferir? Bem, são dois pontos distintos. O crescimento da cidade, as áreas que hoje, no interior do estado, áreas rurais, que o município vai crescendo e vão sendo incorporadas ao perímetro urbano, e aquelas que já estão solidificadas, edificações há muito tempo existentes. Aqui em Florianópolis nós temos o caso também da Lagoa da Conceição, que é uma discussão jurídica envolvendo quando que a obra foi construída, a fim de que ela se enquadre em qual lei da época, Então isso é algo que tem que ser visto. Mas o que mais nos preocupa independentemente da metragem, por exemplo, vamos falar de APP, se é 5, se é 15 ou se é 30, o mais importante é que seja feito um diagnóstico e aponte essas medidas são realmente essas somente as necessárias, porque muitas vezes você respeitando o que a lei determina, ficando a 30 metros, não é suficiente no caso de uma inundação de um curso d'água. Então, quem vai dizer isso? É um técnico, um geógrafo, um biólogo, um engenheiro florestal, enfim, pessoas que têm o conhecimento da matéria. Cidades já consolidadas, vamos chamar assim, é preciso identificar. Muitas dessas casas dos morros, provavelmente elas podem ficar por questão estrutural, talvez outras não, pelo solo, pela aclividade superior a 45 graus. Aí o que aconteceria? É o chamado despejo forçado, que o município tem que agir e dizer, olha, ou avisar, você está em situação de risco, se você permanecer aqui, você está assumindo esse risco, pessoal, físico e tal, mas eu, enquanto Estado, tenho que tomar as providências de salvaguardar. Ainda na área da prevenção, o cidadão pode ajudar o Ministério Público, o promotor da sua localidade, se desconfia que está havendo um empreendimento, seja um loteamento ou uma obra, numa área que ele acha que pode vir a trazer riscos depois, no caso de uma grande enchente? O cidadão, o vizinho, é o nosso maior informante. Aquele inconformado com determinadas obras que acontecem, deve procurar o Ministério Público, através da ouvidoria ou ir direto no gabinete do promotor da área ambiental e de fazer a denúncia. Nós inicialmente temos hoje 30 dias para fazer uma investigação prévia, preliminar, para se inteirar do assunto e ver se realmente há uma ilicitude e se há um infrator. Não havendo, o assunto é arquivado. Mas a maioria desses casos que chegam à promotoria tem um fundo de irregularidade, seja alguma coisa mínima, como por exemplo, uma atividade que naquela área, naquele zoneamento, não seria permitida. Um comércio
com barulho de veículos ou areia exposta numa área residencial. Só isso já merece a atenção do promotor. Eu imagino então uma fábrica, algo poluente ou algo que traga problemas de mobilidade urbana também, até mesmo questões que atingem a saúde do próprio cidadão, né? Então é muito grande o enfoque, é desde questões que prejudiquem a mobilidade urbana, vão contra o zoneamento, até mesmo aquelas que tragam algum malefício à saúde. E após a ocorrência de um desastre natural de grande impacto, como esse de Xanxerê agora, as enchentes de 2008, mesmo antes de 86, dos anos 80 aqui no estado, após, que tipo de competência tem a área do meio ambiente? É de ressarcir os prejuízos, de buscar a responsabilização de algum empreendimento que tenha provocado maior estrago? Qual é que é o papel? Nós temos, conforme o caso, aqui foi um desastre natural, né? Mas nós temos muitas vezes também desastres, como aconteceu em São Francisco do Sul, que foi também algo que atingiu a população e que é o promotor. Muitas vezes ele está numa comarca única, onde ele acumula todas as outras funções de relações de consumo, moralidade, cidadania e meio ambiente. Mas o promotor do meio ambiente, ele pode, a qualquer momento, buscar ressarcimento, indenizações de cunho coletivo e até mesmo garantir, né, o direito ao indivíduo buscar. Uma vez que você reconhece que houve a poluição do curso d'água, atmosférica, enfim, as pessoas lesadas individualmente podem buscar o seu direito. Mas precisa, antes de mais nada, uma ação coletiva do Ministério Público para reconhecer esse direito à indenização. E ele pode buscar medidas compensatórias, danos coletivos que vão até pelo FRBL. E a cobrança por obras que evitem novas enchentes ou deslizamentos é do promotor do meio ambiente? Sim, também. Eu esqueci de mencionar que a maioria das condutas ilícitas civis hoje tem reflexos penais. Então o promotor também deve atuar na sanção penal, denunciando o infrator, né, quando é identificado e ele for o causador disso. E a segunda pergunta é relacionada... com relação, assim, e nos casos de o poder público deveria fazer alguma obra de prevenção? É o promotor? Com certeza. As políticas públicas devem ser exigidas. Então, identificado, por exemplo, num diagnóstico socioambiental, que pessoas têm que ser removidas, que obras de segurança, de contenção têm que ser feitas, ninguém exigiu, o Ministério Público deve exigir do município. Aí vem também a questão da independência dos poderes, a discricionariedade. Mas ela tem que ser relevada quando se trata da integridade física de um cidadão. Ele tem que dar atenção e fazer as obras que precisam ser feitas. Se o ajuste de conduta for possível celebrar, ótimo. Fixa-se prazo e as políticas públicas são implantadas. Do contrário, a ação civil pública tem que ser ajuizada para exigir. Nos casos de ações que terminem numa indenização, ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, que é esse fundo que ressarce a sociedade dos prejuízos, há uma vinculação entre a multa ou a indenização vinda de um problema desses para que ele seja aplicado na contenção, na prevenção? Não. Ele cai no FRBL, que é gerido por um grupo gestor, presidido pelo Ministério Público, e projetos das mais variadas áreas chegam e são deferidos ali dentro do fundo. Não há hoje, né, há apenas a separação de verbas para custear projetos de recuperação de áreas degradadas, ou perícias. Então, o ideal é que projetos venham dos municípios para esse fim. Mas pode haver também aquela obrigação de fazer. Daí, sim. Né, o dinheiro, a verba que vai para o fundo é um plus, é uma medida compensatória a mais do que a obrigação principal. A obrigação principal tem que ser sempre executada, seja a implantação de políticas públicas, seja a obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. A obrigação pecuniária é que vai para o fundo e é um complemento, né, que daí vai ser distribuído de acordo com os projetos que chegam no FRBL. Mais alguma coisa que o senhor queira falar que a gente não abordou aqui, da atuação do meio ambiente nessa área? É só a questão que hoje, em razão da escassez, né, da falta de estrutura dos municípios, mais do que exigir já as obras, nós temos que concentrar, vamos dizer assim, conscientizar os municípios a criarem as suas estruturas municipais. Os municípios querem licenciar, então tem estrutura para isso. Querem fazer o diagnóstico, tem estrutura, ainda que seja em forma de consórcios. Vários municípios criando uma equipe técnica que possa fazer esse trabalho. Sem planejamento, não tem como você ter uma cidade crescendo saudável, né? E o planejamento evita as catástrofes. Ok, obrigado por sua participação. Obrigado.